Olá, pessoal! Vamos fazer juntos a correção dos exercícios sobre lipídios, capítulo 4, as atividades online do SAS. Questão 1. Ao estudar os lipídios, é bastante comum ter dúvidas sobre os esteroides. Um exemplo de lipídio do grupo dos esteroides é o colesterol, essencial para o nosso organismo. Contudo, pode se tornar um problema se houver um aumento na ingestão de alimentos ricos em colesterol, ou seja, um consumo em excesso. Isso pode levar a graves problemas de saúde, como o aumento do risco de doenças cardiovasculares. A respeito do colesterol, este é precursor na produção de quais moléculas? A alternativa certa é a alternativa D, tá? Hormônios sexuais e sais biliares, por exemplo. Por quê? O colesterol ele é um esteroide que está envolvido na produção de várias moléculas essenciais do nosso corpo para o desenvolvimento e funcionamento do organismo. E ele pode ser considerado precursor de moléculas como hormônios sexuais, o estrogênio, progesterona e testosterona, que eu falo lá no vídeo, os sais biliares, hormônios corticoides, aldosterona e cortisol e as vitaminas D. Então, questão 1, a alternativa correta é a D. Vamos agora para a questão 2. Foram as que mais erraram também o índice. Os favos das colmeias são formados por um tipo especial de lipídio muito rígido e impermeável. A produção de mel ocorre nesses favos. A imagem a seguir mostra os favos com as formas sextavadas e o mel armazenado em seu interior. Qual tipo de lipídio forma os vasos das colmeias? Os cerídeos, das ceras. Lembra? Os cerídeos são um tipo de lipídio que estão presentes nos favos das colmeias de abelhas. E uma de suas funções é a impermeabilização, evitando com que os favos de mel fiquem encharcados. Pode-se encontrar cerídeos também na superfície das folhas jovens, que evitam a perda de água, e no cerume, cera de ouvido, que impede a proliferação dos micro-organismos. Então, a 2, a alternativa A. Vamos para a questão 3. Gordura sob medida. Saiba quanto consumir. Se a alimentação contiver de 45 a 60% de carboidratos e cerca de 30 ou 35% de gorduras totais, respeitando o máximo de 10% em termos de saturadas e nada de gorduras trans, não há motivos para preocupação. O fragmento da reportagem anterior defende que a ideia central de alimentos deve ser o equilíbrio. Dessa forma, a ponte entre as alternativas, quais devem ser os lipídios mais consumidos? Então, os lipídios que devem ser mais consumidos são aqueles presentes nas oleaginosas e no azeite, por exemplo, que são gorduras insaturadas, que é em forma líquida. Já as gorduras saturadas devem ser evitadas, que são as gorduras sólidas, uma vez que são consideradas como o colesterol ruim, que está presente em carnes gordas e manteigas. Então, a alternativa 3 aí vai ser a C. Questão número 4. Os lipídios, apesar de serem considerados vilões de boa forma, desempenham funções essenciais no organismo, como a produção da bainha de mielina nos neurônios. A bainha de mielina dos neurônios é uma capa lipídica que permite o impulso elétrico que ele seja propagado mais rápido. Dessa forma, os lipídios atuam como um isolante elétrico na célula do sistema nervoso. E a última questão número 5. Ser maratonista é um trabalho muito árduo. Exige muito treino e uma dieta rigorosa, auxiliada por profissionais especializados. Contudo, mesmo com todos os cuidados, alguns maratonistas possuem uma síndrome
conhecida como anemorreia. Ou seja, elas não menstruam normalmente. Tal fato pode ser explicado pelo esforço físico intenso e pela alimentação leve, fazendo que essas atletas tenham pouca gordura corporal. Como ocorre essa relação dos lipídios com a menstruação? É pela produção de hormônios sexuais que são derivados de lipídios. Lembra? Os lipídios desempenham diversas funções no organismo. Entre elas, podemos citar a produção dos hormônios sexuais, responsáveis pelo ciclo menstrual. Alguns lipídios são matéria-prima na produção desses hormônios, e como as atletas citadas têm pouca gordura corporal, podem desenvolver a síndrome citada. Além disso, os lipídios podem apresentar funções como isolante térmico e elétrico e auxiliar na absorção de algumas vitaminas. E é isso, pessoal. Essa foi a nossa correção dos exercícios da tarefa online do SAS. Muito obrigada, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.